Queridos irmãos da nossa Escola Bíblica Dominical, graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, nesse tempo que estamos vivendo, você possa gozar da mais rica bênção, das mais ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aqui estamos mais uma vez para, através desse vídeo, levar para você um pouco de alento que vem da palavra de Deus, um pouco de graça que vem aqui refrigerar as nossas vidas, né, irmãos? Através da Bíblia, do nosso encontro de poder aqui estar com os irmãos. Queridos, esse tempo vai passar já estaremos juntos novamente. Mas por enquanto seguimos e avançamos aqui. Eu quero seguir com vocês hoje na carta, no estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, de tudo aquilo que o Espírito Santo deu a esse homem precioso para nos transmitir. Lembrando que essa carta é a obra-prima do Novo Testamento nas questões teológicas e doutrinárias. É o compêndio de toda a riqueza que vem para nós, para termos entendimento a respeito da nossa vida em Cristo Jesus. Queridos, começamos no capítulo 1 e vimos aqui uma linda saudação de Paulo aos Romanos, linda mesmo, falando do Evangelho, falando de Cristo, falando do Evangelho de Deus, que fora entregue, vivido e manifestado por Jesus Cristo. Reafirmou seu apostolado, falou com o povo de Roma de tudo aquilo que ele já tinha ouvido e desejava estar com esse povo. Paulo vai falar a eles de ser ele um devedor de todos os homens, mas aqui ele faz menção de gregos e bárbaros como devedor a esses homens. Por quê? Porque fora ele comissionado por Deus para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, fora dos arraiais de Jerusalém, ele era o homem levado por Deus para ser uma bênção e fazer diferença no meio desse povo. A partir do versículo 16 do capítulo 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo vem entregar a síntese dessa carta, a síntese de toda a epístola que ele escreveu aos Romanos. E ele vem dizer aqui: porque eu não me envergonho do Evangelho, por mais que o Evangelho signifique aquele que foi morto numa cruz, no lugar de vergonha entre os bandidos, mas eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo vem aqui no versículo 17 fazer, de uma maneira muito rica, dizer: olha, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Por que esse versículo 17 é tão rico? Porque o versículo 17 ele diz: pois a justiça de Deus, ou seja, o plano salvífico de Deus para o homem, vem se manifestar, vem se revelar no Evangelho, em Jesus, a redenção que Deus projetara para o homem, a salvação que Deus planejou para o homem, o plano de Deus para resgate do homem, do pecado, daquela herança de Adão, está em Jesus e está no Evangelho. Ou melhor, é o Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A partir daqui, irmãos, o apóstolo Paulo, na continuidade do capítulo 1 e em todo o capítulo 2 e agora nessa primeira parte do capítulo 3, o apóstolo Paulo dirige-se tanto a judeus como a gentios, ou seja, tanto a igreja de Cristo como aqueles que estão fora da igreja de Cristo, dos arraiais, de uma maneira direta, reta, objetiva, para dar-lhes a ideia e a noção e o real entendimento de quem somos diante de Deus.
Nós já vimos todas essas passagens, mas capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, no final do capítulo, o apóstolo Paulo vai escancarar e jogar na cara deles a depravação dos gentios. E aqui ele vai, dentre tantas coisas, dizer: porque mesmo tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e no seu coração insensato se obscureceu. Versículo 24 diz: e por isso que Deus os entregou às impurezas sexuais, ao desejo ardente dos seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. O versículo 2 começa falando a respeito do julgamento. Paulo já levou eles ao entendimento das suas depravações, das suas imoralidades sexuais, da sua idolatria, e agora no capítulo 2 ele pega aquele que não está nessa condição de depravação ali aparente, mas ele pega aquele que se julga ser alguém, aquele que está em cima de um pedestal, aquele que está olhando para os outros e fazendo julgamento daqueles que estão fora. Paulo vem aqui dizendo: portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo que julgas o outro. Então, irmãos, Paulo pega a casta religiosa e lhes escancara, dizendo: vocês que estão julgando, olha, cuidado, porque vocês não se arrependem. Versículo 5 diz: segundo a tua teimosia do teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre o seu dia da ira e da revelação do justo juízo. A partir do versículo 17 do capítulo 2, Paulo vai falar a respeito da verdadeira circuncisão, que de nada vale aquele que tem a lei consigo, tem a circuncisão em si, mas é desobediente. E ele termina o trecho no versículo 29 dizendo: mas judeu é, ou seja, filho de Abraão é, quem é no interior, e é a circuncisão, a do coração. Versículo 3, tratamos na aula anterior a respeito de como os homens tentaram manipular a verdade de Deus, tentando fazer inclusive Deus mentiroso, dizendo aqui o versículo 3: e então, se forem eles infiéis, os homens, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus de modo algum. Mas o capítulo 3 começa no versículo 1 dizendo: então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todos os sentidos. Começaremos agora no versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 20, nós vamos tratar de um tema muito rico, continuidade de tudo isso. Onde Paulo começa dizendo: e então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Olha que interessante. Capítulo 3, versículo 1, 8 versículos antes disso. Que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? A resposta que ele mesmo dá é: muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque os oráculos de Deus foram confiados aos judeus, ou seja, a lei e a circuncisão. A lei e a circuncisão. Mas no versículo 9, ele mesmo vai voltar a fazer perguntas e dizendo: então, somos superiores a eles? Por termos a lei e a circuncisão, termos os oráculos de Deus conosco? De modo nenhum. Pois já demonstramos, ou seja, já acabei de dizer para vocês, que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Todos debaixo do pecado. Versículo 23
que nós vamos tratar na próxima aula. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 11, que eu já tratei com os irmãos, versículo 31, 32, porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Paulo, então, aprofunda esse tema. Temos qualidades? Sim. Vocês têm os oráculos de Deus. Há utilidade à circuncisão? Sim. Se você guardar a lei, se você obedecer à lei, a circuncisão é válida, é útil, em todos os sentidos. Mas então nós somos superiores a eles, por isso não, porque de qualquer maneira todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, que dificuldade para o judeu ouvir isso, irmão. Que dificuldade para esses homens que viveram numa fantasia religiosa de tanto tempo, serem confrontados agora por esse homem, que era um homem perseguidor da igreja, guardador da lei, remetendo-me ao currículo que ele mesmo oferece e apresenta na carta aos Filipenses. Segundo a lei, perseguidor, hebreus de hebreus, circuncidado ao 8º dia, todo o currículo do apóstolo Paulo. Eles recebem essa carta de Paulo, então, dizendo a eles: olha, vocês não têm vantagem alguma, porque todos pecaram. Sendo judeus como gregos, estão todos debaixo do pecado. Irmãos, para eles isso foi um tremendo de um golpe, porque ainda que haja vantagem dos judeus pelo fato de terem a palavra dele, terem sido escolhidos por Deus como instrumento, quando falamos do plano da redenção de Deus, quando falamos daquela justiça de Deus, lá do capítulo 1, do versículo 17, que se revela no Evangelho, ela agora não dá vantagem a ninguém diante de Deus, porque todos agora serão julgados de igual maneira, todos estão debaixo do pecado. Versículo seguinte, o versículo 10, abre uma sequência de versículos que os irmãos vão ver comigo. Eu não sei se a sua Bíblia está assim, eu vou tentar, eu vou fazer a primeira vez que eu vou fazer isso aqui. Eu vou tentar mostrar para os irmãos, olha só, veja bem. Você consegue ver aqui que do capítulo 11, a partir do capítulo 10 está ajustado a letra próxima ao 10. Do versículo 10 mesmo, a partir dos 2 pontos, até o versículo 18, há um leve recuo e avanço das letras, até o versículo 18. E o versículo 19 volta a ficar da mesma maneira. Por que isso, irmãos? Porque ele está aqui, todos esses versículos, do 10 ao 18, são citações do apóstolo Paulo, da palavra de Deus. Veja o que ele diz, versículo 10, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Salmo 14, a partir do versículo 1 ao versículo 3. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Salmo 5, versículo 9. Versículo 12 diz: todos se desviaram,
juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Salmo 140, versículo 3. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, e os seus pés se apressam para derramar sangue. Isaías 59, do 7 ao 8, nos seus caminhos há destruição e miséria. E a última citação do Salmo 36, 1, e não conhecem o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Irmãos, Paulo, para falar com os judeus, ele vai usar a própria palavra de Deus, aquilo que eles conhecem com muita propriedade, para entrar nesse tema e dizer a eles, fazer um compêndio para eles de citações do salmista, do profeta Isaías, para dizer-lhes, é assim que vocês se encontram. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem, por si só, tenha compreensão daquilo que são as verdades de Deus no Evangelho. Não há, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer, porque estão, irmãos, segundo está escrito o verso 9, todos estão debaixo do pecado, a garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, e não possuem nenhum temor de Deus. Irmãos, este conjunto de versículos é exatamente aonde a teologia sistematizou e traduziu isso aqui, levando para o significado da depravação total do homem. Isto aqui nos mostra que o homem é totalmente depravado, que o homem é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa, se não for a graça de Deus, se não for a ação do Espírito Santo na vida do homem. Eu e você, sem o Espírito Santo, somos tudo isso aqui. Tudo isso aqui. É isso que o apóstolo Paulo está escancarando a olhos nus para esses homens e para nós nos dias de hoje. Todos estão debaixo do pecado. Se não fora o Senhor, nossa alma já teria sido por completa destruída, é o que diz o salmista. Porque como teremos justiça se estamos em pecado? Que justiça há em nós? A palavra de Deus nos diz que a justiça do homem para com Deus é como trapo de imundícia, porque somos imundos, irmãos. Não há quem entenda como que conseguiremos compreender a palavra de Deus, a sua verdade. Irmãos, podemos pegar o homem mais letrado, mais estudado, mais capaz que exista, ele não entenderá. O Evangelho é loucura para o mundo, é loucura para o homem natural.
Aqui diz que todos se desviaram e juntos se tornaram inúteis. Porque o homem, irmão, ele caminha a passos largos para o pecado, porque é o que o homem natural deseja. A natureza de Adão, o pecado original que nasceu conosco, aquele que Davi faz menção: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Esse pecado que vem da nossa raiz, da nossa origem, ele nos leva a isso, torna-nos inúteis, incapazes de fazer o bem. A nossa garganta, a garganta deles, é um sepulcro aberto, engana com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, ou seja, a mentira. A mentira. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade. O Evangelho nos traz, de João nos traz, que o pai da mentira é o diabo, ou seja, aqueles que não estão em Cristo, que estão ainda escravizados pelo pecado, não podem viver de outra maneira, irmãos, senão dessa maneira, debaixo de maldição e amargura, com uma boca perversa. Boca perversa. É interessante que o versículo 18, ele diz que não possuem nenhum temor de Deus. É por isso que tudo isso, do versículo 10 ao 17, acontece. Porque quem não tem o temor do Senhor, perde as suas faculdades mentais, a capacidade de ser constrangido pelo Espírito de Deus, de ser levado ao arrependimento, de ser levado a entender que o seu pecado irá levá-lo à ruína, à miséria. Porque a palavra de Deus diz o que, irmãos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, no capítulo 1, no verso 7, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Salmo 110, 11, aqueles que assim o fazem, que o temem, o seu louvor permanece para sempre. Mas a descrição mais perfeita e concreta que nós podemos ter aqui é de Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Isso nos ajuda a entender esse compêndio do versículo 10 ao versículo 17. Diz lá que o temor do Senhor está em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborrecem o temor do Senhor. Ou seja, quando estamos nessa condição de depravação total, ainda longe de estarmos debaixo da graça e da direção do Espírito Santo de Deus, é assim que nós somos encontrados. É interessante que a Bíblia nos diz a respeito de um homem, do qual o próprio Deus se dirigiu a ele como, entre os habitantes da terra, o melhor, Jó. Mas Jó, no capítulo 42, ele mesmo vai cair em arrependimento e dizer e falar a respeito da sua miséria. O próprio apóstolo Paulo, logo mais aqui em Romanos mesmo, fará a citação: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É essa situação, é essa condição minha e sua, antes da manifestação gloriosa, rica e benéfica da graça de Deus sobre nós. Irmãos, então, o versículo 16, 15 diz: os seus pés se apressam para derramar sangue.
nos seus caminhos a destruição e miséria. Vivemos dias, irmãos, que pagamos tanto pela nossa segurança. Quando eu venho aqui gravar essas aulas, às vezes depois da gravação do culto, eu fico aqui sozinho um tempo. Todo mundo que sai daqui, ao se despedir de mim, fala: cuidado, hein? Cuidado na hora da saída. Nós temos medo dos nossos pares, daqueles que são iguais, semelhantes a nós. Nós temos medo. Vivemos em dias onde investimos alto em grades, cercas, sistemas de segurança, câmeras. Então, porque justamente não sabemos a que instante podemos ser vítima disso, desses que estão ainda debaixo da depravação. O versículo 19, ele diz: ora, sabemos que tudo o que é lei diz, é para os que estão debaixo da lei que ela diz, porque toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Versículo 20, porque ninguém será justificado diante dele pela obra da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Logo mais adiante, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer o seguinte: a lei é santa e justa. A lei é santa, ela é boa, ela é justa. Mas pela lei, irmãos, o homem só conseguiu vir ao conhecimento do seu pecado. O homem só conseguiu ter a exposição do seu pecado, da sua miséria e da sua dor, da sua pobreza. Mas agora, a partir do versículo 21, que estudaremos na próxima aula, nós começaremos a ver quão grandioso e maravilhoso é o plano de Deus para o homem, aquele mesmo que ele cita no 1,17, da justiça de Deus que se revelou no Evangelho, para que agora eu e você possamos viver de fé em fé, justos, justificados pelo Senhor, justificados pelo seu amor, justificados pela sua obra gloriosa na cruz do Calvário. Vamos ler quando chegarmos lá no capítulo 5, justificados, portanto, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, porque o apóstolo Paulo dedica parte do capítulo 1, o capítulo 2 e uma parte do capítulo 3 para trazer o homem à sua real situação de pecado, de miséria, de dor, de lamento e de perdição eterna. Mas a partir de agora, veremos o quanto Deus é maravilhoso em resgatar o homem, resgatar e trazer o homem para si, para uma nova condição de vida. Pela cruz, irmãos, por Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, eu e você agora podemos ser chamados como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, Deus te abençoe. Deus te dê uma semana de paz, uma semana de bênção. Medite nessa palavra, medite nesses temas que abordamos até aqui. E a partir da próxima aula vamos falar da justificação pela fé em Cristo Jesus. Vamos falar da fé de Abraão e a justificação de Abraão, que se deu pela fé e não pela lei. E vamos falar sobre a justificação do homem em Cristo Jesus, justificados por Ele, pela sua obra maravilhosa na cruz do Calvário. Amém? Deus te abençoe.
Semana de paz e bênção sobre a sua vida e a sua casa. Amém.